Olá, sétimo ano, professor Wesley, agora com a segunda parte, né, do PET 2, do PET 2, do PET 6, né, corrigindo a segunda parte do PET 6. Agora nós vamos então corrigir as atividades das semanas 3 e 4, ok? No vídeo anterior eu corrigi as semanas 1 e 2, e nesse vídeo agora eu vou corrigir as atividades das semanas 3 e 4. Na primeira semana foi estudado com vocês aí características e informações, primeira e segunda semana, né, sobre o vírus, as características do vírus a primeira semana e a segunda semana sobre o reino Monera. Agora, nessa semana, a gente começa a estudar sobre os protoctistas, são algas e protozoários. Então vamos lá para a nossa atividade número 1. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares, e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes nesse reino são, então, como eu falei, né, algas e protozoários. Então, vamos escrever aqui algas e protozoários. Atividade 2. O filo protozoa é subdividido em 4 classes: Sarcodínia, Mastigófora, Esporozoa e Ciliófora. Qual a característica considerada para tal classificação? Então, os protozoários eles são classificados em 4 classes. Qual que é o critério usado para classificar, dividir, né, os protozoários nessas quatro classes? É a estrutura de locomoção. Estrutura de locomoção. O que é isso? Olha, com certeza você deve ter visto já, ou conhecer, ouviu falar sobre a ameba, né? A ameba é um protozoário. A ameba ela tem vários prolongamentos assim, ó. É uma célula com vários prolongamentos no citoplasma. Esses prolongamentos no corpo da ameba são chamados de pseudópodes ou falsos pés. É desta forma que ela se locomove, é com essa estrutura. Existem protozoários também, como por exemplo o protozoário causador da leishmaniose. Ele é assim, ó, ele tem um flagelo, como se fosse tipo um espermatozoide. É uma estrutura de locomoção. Existe os que são ciliados, por exemplo, olha só, ele tem vários cíliozinhos ao redor do corpo, que é a estrutura também de locomoção, de movimentação dele. Então, cada tipo de protozoário, cada grupo de protozoário tem uma forma de se locomover. Então, ele recebe os nomes e são classificados de acordo com a sua forma de locomoção. Ok? Atividade número 3. As algas de um grupo bem diversificado, as rodopícias ou rodófitas, são em sua maioria multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, mas podem ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como troncos de árvores em florestas. Essas apresentam ficoeritrina e ficocianina, pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como algas. Então, se a gente der uma olhada aqui no texto, ó, será que a gente consegue achar a resposta aqui? Vamos dar uma olhada aqui no texto em relação aos tipos de algas. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. As algas que são rodófitas ou algas vermelhas, tá vendo? Rodófitas ou algas vermelhas. Então nós já encontramos aqui o nome, ó. No texto, ó. Se você observar, ó, rodofícias ou rodófitas. Então são as chamadas algas vermelhas. Algas vermelhas. Ok? Vamos para a atividade 4.
Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando em principalmente a sua forma de locomoção, que a gente falou, né? No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas citadas. Olha aqui o exemplo, ó. Vendo? A ameba. Então, são chamados de pseudópodes. São chamados de falsos pés, ok? Pseudópodes. Observe a figura abaixo. Qual a estrutura de locomoção de 1, 2 e 3? Então, qual que é a estrutura de locomoção desses protozoários? Vamos escrever aqui, ó. O número 1, pseudópodes, que são os falsos pés. O 2, ciliópora, que é os cílios, em volta da célula. E o outro, que é o mastigófora, que é flagelo. A doença de Chagas, né, causada por um protozoário parecido com esse. Letra B. Todos os 3 organismos são unicelulares? Sim. Formados por apenas uma célula. Todos os 3 organismos são procariontes? Não. Eles são eucariontes, ok? Procariontes são só as bactérias. Beleza? Finalizamos a semana 3, então agora vamos para a semana 4. Agora a gente vai falar sobre os fungos, né? Reino fungi. Primeira atividade aí sobre os fungos. Qual a substância presente na parede das hifas fúngicas, também presente no esqueleto de alguns animais como crustáceo e insetos? A substância é um tipo de proteína chamada de quitina. Quitina é um tipo de proteína. A associação entre hifas fúngicas e raízes das plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como promovendo a associação chamada de micorrizas. Escreva alguns exemplos de fungos. Cogumelo, orelha de pau, mofo. Pronto, só isso, ok? 4. O que significa dizer que os fungos são heterotróficos? Significa que eles não produzem o próprio alimento. Ó. Não produzem o próprio alimento. Atividade 5. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente a bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se da matéria orgânica morta, sendo chamada de saprófagos. Então, essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamada de saprófagos ou saprofágicos, tá? 6. Complete as lacunas. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que recebem o nome de hifas, com H, né? Hifas. O conjunto desses filamentos forma o micélio, que é o tecido, né, dos fungos.
ok? Beleza, pessoal? Então, com isso finalizamos a correção aí do PET 6 de Ciências do 7º ano, tá? Vídeo 1 com as semanas 1 e 2 e este vídeo que é o vídeo 2 com as semanas 3 e 4, ok? Até mais, até o próximo aí que é o 7, né?